O som do céu tocando aqui, Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos. Vem enche esse lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui, Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos. Vem enche esse lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui. Olá, olá, boa tarde, a paz, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Vamos para mais uma palavra abençoada hoje. O Senhor tem coisas novas para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar aqui essa live. Glória a Deus, que mais pessoas sejam alcançadas hoje, nessa tarde, no segundo dia de 2026. Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem? Como você está? Tudo bem, Rose? Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos aqui para mais uma palavra abençoada. Glória a Deus, Clau. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui a nossa live para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas venham realmente serem edificadas através da palavra do Senhor hoje. Amém? Deixa eu compartilhar aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é de falarmos sobre a vigilância espiritual. Né? Nós estamos agora num tempo de oração, né? Muitas mulheres estão se levantando agora na madrugada, muitas mulheres estão posicionadas em oração. Mas mesmo que nós estejamos em oração, nós precisamos nos manter em vigilância, nós precisamos nos manter em constância na presença de Deus, né? Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a vigilância espiritual. O que é a vigilância espiritual? O que é se posicionar em vigilância espiritual? Amém? Nós estamos neste tempo de batalha, nós estamos neste tempo de oração nas madrugadas, com um exército de mulheres de todos os cantos, né? E o Senhor está fazendo algo extraordinário já, eu creio, eu sinto um mover diferente no mundo espiritual. Mulheres posicionadas, mulheres dispostas a buscar o Senhor nas madrugadas. Nós estamos no segundo dia, né? Essa foi a nossa segunda madrugada, guerreando, orando, nos fortalecendo, sendo edificadas, né? Buscando a presença de Deus. E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por mulheres. E se você que está aqui agora ouvindo essa live, você ainda não entrou, você não faz parte desse grupo, venha fazer parte deste mover espiritual. Deus está fazendo grandes coisas, amém? Eu quero orar agora para nós iniciarmos esta live, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, nessa manhã, para falar um pouquinho sobre a vigilância espiritual. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo,
Eu te louvo, Senhor, te glorifico pela oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo me guiando em cada palavra, em cada direção, para que o teu nome seja glorificado. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua presença, nós precisamos do teu mover, nós precisamos da tua direção. Abre, Senhor, o nosso entendimento, que o nosso coração venha estar aberto para receber a tua palavra, que nós sejamos guiados e direcionados por ti para viver algo novo, que nós venhamos entender a importância da vigilância espiritual, que nós venhamos entender a importância do nosso posicionamento. É isso que eu te peço, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, nós vamos ler hoje o livro de Abacuque. O livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 1. Abacuque, capítulo 2. Deixa eu colocar aqui já fixar, que é o Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Amém? Deixa eu só fixar aqui. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ouvir o que o Senhor quer nos falar nesta tarde. Amém? A palavra do Senhor diz, a minha versão da Bíblia NVI, e ela fala assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amém? Glória a Deus. Abacuque, a palavra do Senhor está mostrando aqui, se você ler todo o livro de Abacuque, ele mostra que ele estava vivendo num tempo de crise muito profunda em Judá. E o que ele vivia ao redor estava causando muita angústia, porque era um tempo de muita violência, era um tempo onde tinha muita injustiça, era um tempo de muita corrupção, era um tempo que tinha muita opressão contra os justos do Senhor. E a lei naquele tempo, ela estava sendo muito desprezada. Então aquilo acabou gerando uma angústia no coração de Abacuque. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo diante de toda essa luta, mesmo diante de toda essa opressão, a palavra do Senhor está dizendo aqui que Abacuque, ele decidiu se posicionar, ele estar no posto dele como sentinela. Ele diz assim que ele tomou a posição na muralha, ele tomou a posição em esperar a resposta do Senhor devido a tudo aquilo que ele estava apresentando. E nós estamos nos movendo, nos posicionando num tempo, na madrugada, em oração. Nós estamos nos levantando como sentinelas. Nós estamos nos colocando na brecha pela vida da nossa família, pela nossa vida, pela vida dos nossos esposos, cônjuges. Nós estamos nos colocando na posição de sentinelas, de guardas, para guerrear. Mas aqui Abacuque diz que ele aguardou no Senhor a resposta. Ele não agiu na emoção. Mesmo ele estando aflito, mesmo ele estando angustiado, mesmo ele vendo que estava vivendo num ambiente, numa atmosfera muito conturbada, mas ele decidiu esperar, ele decidiu se posicionar em oração e aguardar a resposta do céu. E isto mostra claramente que Abacuque, ele realmente entende a dependência do Senhor, a importância de depender de Deus, mesmo nos momentos que são difíceis, mesmo onde todo mundo está contra você, mesmo quando você não vê saída, quando você não vê solução, mas é esperar no Senhor. E algo muito importante acontece. Abacuque, ele começa a questionar a Deus, mas ele não questiona ao Senhor em rebeldia. Ele questiona ao Senhor num relacionamento, porque ele começa a tentar, ele quer tentar entender o que está acontecendo. Ele pede uma direção de Deus de qual deveria ser o posicionamento dele. E pode ser que hoje você tenha se posicionado e a resposta ainda não tenha vindo com clareza. Pode ser que isso ainda esteja confuso no seu coração, nos seus pensamentos, você não está entendendo ainda o que o Senhor espera de você.
Mas enquanto o seu coração estiver confuso, enquanto as informações ainda não são direcionadas para que você tome uma posição assertiva, não é hora de você tomar nenhuma decisão, não é hora de você reagir, é hora de você se manter como sentinela em oração. Então a vigilância espiritual, ela começa com o nosso posicionamento, não com uma reação. Nós falamos na quarta-feira sobre a diferença de pessoas que têm uma vida espiritual e uma vida almática. Então a pessoa que ela tem uma vida almática, ela vai viver pelas suas emoções e ela tem uma dificuldade muito grande de esperar em Deus. Mas Abacuque está mostrando que ele estava aflito, ele estava preocupado. E pode ser que você esteja preocupado e preocupada nesse momento com tudo que você está vivendo. Mas a ordem do Senhor hoje é para que a gente venha se manter em vigilância, para que a gente venha se manter como sentinela. E tomar cuidado com todas as armadilhas que se levantam, com todas as situações que são oferecidas, que vão nos levar a colocar tudo a perder e muitas vezes duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer. Então a vigilância, ela começa com um posicionamento radical, mas em Deus. Permanecer neste lugar, permanecer debaixo da presença do Senhor, mesmo sem você ter uma resposta. Então a vigilância espiritual, ela não vai ser com uma reação emocional. Porque a reação emocional, você vai agir nas suas emoções e não na direção de Deus. E nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus, precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus, ele não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Deus, quando ele tem uma resposta para você, ele vai trazer paz para o seu coração, você vai ter a plena certeza que ele vai estar com você. Mas se você estiver com teu coração perturbado, agitado, teu espírito agitado, isso vai trazer muita confusão para tua mente. E Satanás, ele se aproveita dessas situações, porque ele sabe que você está vivendo um tempo muito vulnerável, um tempo que traz muita fragilidade. E aí Satanás, ele se aproveita para te confundir, para fazer você agir nas suas emoções. Então o caminho neste momento não é agir no desespero, não é agir na pressa, mas nem na ansiedade espiritual, mas é assumir um lugar no centro da vontade de Deus. É você entender que o Senhor, ele vai te conduzir no momento certo. Pode ser que você pense assim, meu Deus, mas eu preciso de uma resposta. Eu preciso entender o que o Senhor espera de mim. Mas enquanto as suas emoções estiverem agitadas, enquanto o seu espírito estiver perturbado, agitado, você não vai conseguir entender o que o Senhor está querendo te direcionar. Você vai ficar confusa, vai tomar decisões que vão te trazer arrependimento. Então o Abacuque, ele não correu da situação. Ele não se precipitou e nem tentou resolver tudo com a sua própria força. Ele entendeu que o seu papel não era agir na impulsividade, mas permanecer no seu posto como sentinela. A palavra está nos afirmando hoje que ele decide estar nesta posição de sentinela. O sentinela, ele não abandona a muralha. Ele não deixa o seu posto sozinho. Muitas vezes você começa um propósito de oração, começa se posicionando, buscando em Deus, e às vezes a primeira dificuldade, a primeira aflição, você já decide abandonar tudo. E esquece que você precisa se manter como um sentinela em vigilância. E Abacuque, ele permaneceu atento, ele ficou firme, muito consciente da responsabilidade. Então, a vigilância espiritual é permanecer no lugar que Deus nos colocou. Quantas pessoas estão adormecidas, quantas pessoas abandonaram seu posto, deixaram de realmente exercer o seu chamado com excelência, porque se frustraram com pessoas, com a situação, com aquilo que estava acontecendo, um mover espiritual, abandonaram ministérios, abandonaram a Deus principalmente.
E nós não podemos deixar que as circunstâncias, o ambiente, a atmosfera espiritual, todo este alvoroço venha nos levar a desistir de Deus. Abacuque, ele subiu sobre a muralha não para ele reclamar, mas para esperar. E esperar não é fácil. Quem decide estar como sentinela, quem decide estar na dependência de Deus, a resposta virá. Não vai ser fácil esperar em Deus. Até porque muitas vezes Deus te coloca à prova. Ele quer saber até onde vai o seu coração, até onde vai a intenção do seu coração, se você vai permanecer mesmo diante de toda essa dificuldade. Se você vai persistir crendo, se a sua fé vai ser ativada, mesmo diante de todas as dificuldades. Então Abacuque, ele sabia que a resposta não viria por emoção. Então eu te digo hoje, se você está ansioso, se você está ansiosa, peça para o Espírito Santo de Deus acalmar o seu coração, para que você venha estar centrado, para ouvir a voz do Espírito Santo, para você entender o que o Senhor está querendo te dizer. Porque quem vigia corretamente aprende a silenciar a ansiedade para ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas através das nossas orações, através das nossas súplicas, nós temos que apresentar tudo isso diante do Senhor e confiar que Ele vai fazer. Então não decida, não faça nada, não tome nenhuma decisão sem você discernir o que está acontecendo. Muitas vezes informações chegam até você. Pessoas são usadas, são agentes de Satanás para te trazer informações que vão fazer você agir na impulsividade. Mas se você estiver posicionada como sentinela, se você estiver posicionado em Deus, você não vai reagir. Você vai aguardar a direção do Senhor. Então não reage, não toma nenhuma decisão sem a direção de Deus. Se você hoje entrou aqui nessa live, eu tenho certeza que o Senhor está falando com você. Porque às vezes você quer tomar alguma decisão, às vezes você quer sair do teu trabalho, às vezes você quer decidir largar tua família, às vezes você quer decidir largar ministério, mas hoje o Senhor está te dizendo, não toma nenhuma decisão precipitada. Não reaja no impulso, não tome decisões pelas suas emoções. Deus está te pedindo para você se manter como sentinela, porque Ele vai responder na hora certa, quando o seu coração descansar, quando você entender a importância da sua posição, quando você entender que você tem que ser dependente de Deus. Quando nós temos a certeza da nossa fé, quando nós temos certeza quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós, nós não vamos reagir. Deus vai fazer de uma forma tão perfeita, porque Ele é um Deus perfeito. E Ele faz. Então descansa o seu coração. Deixa o Senhor te guiar. Deixa Ele te direcionar conforme aquilo que Ele já tem determinado para a sua vida. Então eu quero compartilhar com você agora alguns comportamentos que enfraquecem a nossa vigilância espiritual. Às vezes você nem percebe, mas está reagindo dessa forma. E isso faz você perder essa sensibilidade. Às vezes faz você sair do seu posto de vigilância, de sentinela. Às vezes tem pessoas que te chamam para sair desse lugar, dessa posição que o Senhor te colocou. Mas hoje é tempo de você voltar para este posto que Deus te colocou, para que você tenha a resposta na hora certa. Então, quando nós estamos reagindo pela nossa emoção, né, nós vamos perder essa posição de vigilância espiritual. Então, quais são esses comportamentos? É quando nós reagimos sempre no impulso emocional. Então, reagir no impulso vai fazer a gente sair dessa posição de sentinela. Às vezes nós estamos, já sofrendo por conta de feridas do passado,
Eu falo muito isso. Eu dei um curso esses dias, que era o curso Libertando o Coração, que foi no mês de dezembro. Foi algo extraordinário. Muitas pessoas participaram. E elas entenderam a importância do conhecimento, de se posicionar, em se permitir ser curada, em ser tocada, entender que você não precisa viver refém das feridas do passado. Porque enquanto essa ferida, ela te domina, você vai tomar as suas decisões conforme aquilo que está dentro do teu coração. A palavra de Deus tem vários versículos, tem várias orientações que falam muito sobre o nosso coração. Por isso que é muito importante nós nos mantermos em vigilância. Tem muitas pessoas que falam, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: ah, eu amo libertação, eu amo entender sobre essas coisas espirituais. Mas a pessoa não tem essa vigilância espiritual, não cuida com a boca, não cuida com o jeito de falar, com o jeito de reagir, com o jeito de julgar, de criticar, de fofocar. Age na emoção. Então nós precisamos ter muito cuidado. Por isso é fundamental nós guardarmos o nosso coração, cuidar do nosso coração. É importante conhecer o nosso inimigo, sim. Mas primeira coisa que você precisa conhecer é saber quem você é. Você precisa entender o porquê que você reage de determinada forma, com determinados comportamentos. E isso vai fazer você romper. Isso vai fazer você se manter na vigilância. Então, quando nós agimos nas nossas emoções, nós vamos tomar decisões precipitadas. Nós vamos falar antes de orar. Quantas vezes se acende uma ira no seu coração e aí aquela ira ela vem pela boca. Aí ao invés de você guardar, vigiar, você já vai reagir, né? E Jesus, todas as vezes, ele é o maior exemplo para nós. Ele se mantinha o tempo todo em oração, em vigilância. Ele mesmo alerta que nós precisamos vigiar e orar. Nós temos que ter uma vida de constância na presença de Deus. Então, viver sobrecarregado também e sem tempo para escutar. A maior armadilha de Satanás é te encher de compromissos, encher tua agenda de responsabilidades. Porque assim você não vai ter tempo para Deus, você não vai ter tempo para parar, para ouvir, para orar, você não vai ter tempo para se edificar espiritualmente. E é somente isso que Satanás precisa para te derrubar, para te enfraquecer. Então, outro comportamento é espiritualizar tudo sem ter discernimento. Tudo você acha que às vezes é demônios, isso é batalha, isso é aquilo, mas às vezes não é, às vezes é só Deus te chamando para um alinhamento. Nem tudo nós temos que espiritualizar, né? Nós precisamos ter uma vida de vigilância, viver uma constância na presença de Deus. Outro comportamento é buscar respostas rápidas, mas nunca profundas. Querer respostas rápidas só vai te levar à frustração, à decepção. O Senhor quer que você venha estar enraizado nele, que você venha ter raízes profundas, para que você não venha tropeçar na sua caminhada. Deus, ele quer um posicionamento meu e seu, para que a gente viva na dependência dele. Né? E muitas vezes, outros comportamentos que nós temos, é viver constantemente cansado e muito confuso. Né? Uma hora a gente está buscando, uma hora a gente não está buscando, uma hora a gente está orando, uma hora a gente não está orando, uma hora está jejuando, uma hora não está jejuando. Então assim, a nossa vida cristã, desde o momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é um posicionamento radical. Não tem como voltar atrás. Então não existe posicionamento em Deus que não tenha mudança, que não tenha transformação. A partir do teu posicionamento, a partir da sua transformação, Deus faz muito além. Através da sua vida, muitas outras pessoas são alcançadas. Porque você precisa entender que quando você se coloca como sentinela, nessa posição de orar, de vigiar o tempo todo, estar ali buscando ao Senhor, muitas pessoas vão estar olhando, elas vão estar cuidando de você e elas vão desejar viver aquilo que você está vivendo. Né? As pessoas, elas vão querer. Porque você precisa ser uma influência, não você ser influenciado. É muito triste quando nós vemos pessoas se perdendo, porque por tão pouco se deixaram dominar.
abandonaram o posto de vigilância. Então permanecer é sempre a melhor escolha. Mesmo que seja difícil, exatamente isso. Exatamente, nós temos que permanecer. Tem momentos que você vai se sentir cansado, vai se sentir oprimido. Mas a gente tem que ter a plena convicção na nossa mente, nós temos que trabalhar na nossa mente que o Senhor vai estar conosco, independente da situação. Mesmo que a gente se sinta enfraquecido, mesmo que a gente se sinta desanimado, mas o Senhor vai estar conosco. Ele que vai nos direcionar. E quais são as consequências espirituais de quando a gente abandona o nosso posto de sentinela? Então nós perdemos, a primeira consequência é a gente perder a nossa sensibilidade espiritual. Nós deixamos de discernir a voz do Espírito Santo e começa a confundir com a voz do nosso eu, com a voz das nossas emoções. Então nós só vamos ter a plena certeza qual é a direção de Deus a partir do momento que nós permanecemos como sentinelas. Quando nós permanecermos no lugar em que o Senhor nos chamou, no lugar em que o Senhor nos colocou. E enquanto não vier clareza, enquanto não vier paz para o seu coração, não tome nenhuma atitude, não tome nenhuma decisão, até que a resposta do céu venha até você. Eu passei por vários processos onde eu precisei tomar decisões difíceis. Mas no começo, quando aquilo começou a vir no meu coração, eu já pensava, não, isso é coisa espiritual, isso daí é o inimigo tentando me confundir. E aí eu falei, Senhor, então tá bom, se realmente isso vem de ti, eu vou querer uma resposta, o Senhor vai confirmar no meu coração. E aí eu me posicionei como sentinela em oração, em jejum, em ler a palavra, e eu perseverei nisso. Só que foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil entender, mas no tempo certo, no tempo que o Senhor percebeu que o meu coração estava voltado para Ele, no momento em que o Senhor entendeu que eu já estava realmente preparada para avançar, para romper com o ciclo, para viver coisas novas, o Senhor colocou aquela certeza no meu coração. Se tem uma coisa que eu sempre apresento a Deus, eu sempre falo para Ele, Senhor, guarda o meu coração. Não me deixe ser enganada, não me deixe ser confundida. É a primeira coisa que eu apresento a Deus todos os dias. Eu falo, Senhor, guarda meu coração da altivez, guarda meu coração do orgulho, da soberba, da mentira, do engano, da manipulação. Porque eu quero só ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença. E todas as decisões que eu tiver que tomar, eu vou ser impulsionada pelo Espírito Santo. E a força que eu preciso, eu quero que venha do Senhor, que venha do céu. O Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, que traz uma força de dentro para fora. Foi o que aconteceu agora, neste grupo de Déboras. O Senhor me deu este nome, me despertando Déboras, no início do ano de 2025, quando eu comecei a me posicionar em oração. Só que, para mim, no início parecia loucura. Eu falava, nem estava entendendo o que o Senhor estava querendo me dizer. Eu não estava entendendo o que o Senhor estava querendo me direcionar. Mas eu permaneci como sentinela, buscando em oração, buscando uma resposta. E agora, quando eu menos esperava, veio uma força de dentro para fora. Uma força que veio do Espírito Santo, uma certeza. O meu coração queimava. Veio uma força, coisas que eu jamais imaginei que eu, por mim mesma, jamais faria. Mas eu fui impulsionada pelo Espírito Santo de Deus a tomar essa posição. E teve uma vez uma mulher que foi usada por Deus para falar comigo que nem ela sabe. Eu só vi ela uma vez na minha vida, ela falou comigo uma vez na minha vida. E ela disse, você já parou para pensar quantas mulheres esperam o teu posicionamento para serem libertas e curadas? E o que você está esperando? Então, muitas vezes, nós perdemos o time, nós perdemos o tempo, nós perdemos a direção de Deus, porque nós saímos dessa posição de sentinelas. Então, nós precisamos permanecer. Outra consequência espiritual, quando nós saímos desta posição de sentinela, é uma confusão entre ataque espiritual e um desgaste emocional. Você se sente cansada, você se sente confusa, e aí vem os ataques espirituais, porque Satanás ele consegue perceber quando você está realmente esgotado ou esgotada.
Então são momentos onde nós precisamos nos manter nessa posição de oração, mesmo que as respostas ainda não tenham vindo. Outra consequência são guerras travadas fora do tempo de Deus. Se você sai deste lugar de posição de oração, de sentinela, você vai provocar uma guerra aonde você não deveria estar. Aí você acha que está preparada para enfrentar batalhas que Deus nem te mandou entrar. Às vezes você entra em guerras por outras pessoas que Deus nem mandou você entrar. E aí você se sente cansada, você se sente sobrecarregado, porque você não está preparado para entrar nesta batalha. Você se coloca na brecha para a vida de pessoas que Deus não te mandou. E às vezes você atrapalha o processo de Deus. Às vezes Deus está tratando com aquela pessoa. Deus está forjando aquela pessoa e você se interfere no tratamento de Deus. Mas para que a gente tenha essa sensibilidade espiritual para entender qual é o momento certo de agir ou de esperar, é permanecendo como sentinela, permanecendo nessa posição de oração e de busca pela presença de Deus. Decisões erradas em momentos muito críticos. Muitas pessoas tomam decisões erradas nesses momentos, porque estão muito vulneráveis, estão muito, digamos assim, despreparadas. Não estão com o espírito fortalecido para entender e ter a clareza daquilo que Deus quer fazer. Então, precisamos nos manter neste lugar. Outra consequência espiritual é a falta de clareza e discernimento. Porque vai vir, pensamentos ali e vão vir sentimentos que você vai achar que vem de Deus e nem vai vir de Deus. Então, mesmo que a situação hoje não seja favorável, mesmo que o ambiente, a atmosfera em que você se encontra seja uma atmosfera difícil, assim como Abacuque estava, permaneça na vigilância, permaneça como sentinela neste muro, não saia deste lugar, até você ter a certeza. Exatamente, é isso aí, ó. Quem toma a decisão errada, acaba se arrependendo. E aí vem o arrependimento, daí até você conseguir reconstruir de novo a sua história, vai um tempo. Porque o que você faz de errado, digamos, acontece uma situação e você toma uma posição achando que é a melhor escolha, mas você acaba agindo na sua emoção, vai vir o arrependimento depois. Mas até você reconstruir de novo, é difícil. Vou dar um exemplo para vocês hoje aqui. Por exemplo, um lugar, uma cidade que foi devastada. Rio Grande do Sul foi devastado pela chuva, Teve a outra, Rio do Sul, se eu não me engano o nome, foi devastada também. Veio, derrubando tudo. Quantas famílias ficaram desprovidas, ficaram sem casa, ficaram sem estrutura, Eu vou dar um exemplo aqui, trazendo essa situação que foi, claro, de uma ordem natural, que foi da natureza que aconteceu, mas a gente entende também que nada acontece sem a permissão de Deus. Mas entender que a nossa vida é muito parecida com isso. Quando a gente toma uma decisão precipitada, é como se viesse essa chuva, essa tempestade levando tudo. E até você reconstruir de novo, até você erguer de novo os seus alicerces, reconstruir as paredes, colocar o telhado, vai um tempo. Então nós precisamos nos manter em vigilância. Então, por exemplo, se você for ver essas cidades, tem cidades que ainda nem foram restauradas. Estão ainda com reflexo de toda aquela devastação que aconteceu. E às vezes, quando nós nos posicionamos em agir nas nossas emoções, nós vamos nos arrepender e vai demorar um tempo até reconstruir tudo. Então, quem não vigia acaba reagindo. Se você não está nessa posição de sentinela, você acaba reagindo. Mas quem está nessa posição de sentinela consegue discernir a hora certa, consegue entender qual é a direção de Deus. Exatamente, ó. Às vezes a gente, por estar fora dessa posição, a gente demora para entender que a gente precisa passar por processos. E a primeira coisa é passar por processo de cura da alma. Quantas feridas estão escondidas ali?
E eu digo para você que 80% das nossas escolhas, elas são motivadas das nossas emoções. Por isso que, se você não estiver com o teu coração alinhado com o céu, você vai agir nas suas emoções. Nós precisamos vigiar, precisamos nos manter em vigilância espiritual. E quem vigia espiritualmente recebe uma autoridade. A palavra do Senhor diz assim, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19: Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está afirmando que ele já nos deu a autoridade. Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça das serpentes, dos escorpiões. Jesus nos deu essa autoridade, só que quando a gente não se permanece nessa posição de vigilância, nós perdemos essa autoridade. Nós não conseguimos exercer essa autoridade. Por isso é muito importante entender que a vida cristã não é só crer, mas é permanecer firme quando a guerra chega. Então, se você está passando por guerra, o Senhor está te chamando a manter a sua posição de vigilância, de sentinela. Porque muitas pessoas, elas reconhecem o poder de Deus, mas elas acabam não compreendendo a autoridade espiritual. E isso faz toda a diferença, porque você não consegue discernir quando é espiritual, quando é de ordem natural. E muitas pessoas, infelizmente, tudo acaba achando que é espiritual. Ah, é o inimigo que se levantou contra a minha vida. E às vezes nem é. Às vezes são as suas escolhas. Agir de forma precipitada vai te levar à decepção, à frustração. Então Jesus, ele nos deu poder e autoridade. Mas isso precisa realmente ter um posicionamento para se agir nesta autoridade, para se mover nesta autoridade. O mundo espiritual, a gente não vence com ele gritando, não. Não é quem grita mais alto que vence a batalha, mas quem tem uma posição reconhecida. A palavra do Senhor diz assim, lá em 1 Pedro 5:8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Então, se nós não estivermos em vigilância e em constância, Satanás ele está só esperando uma oportunidade. Principalmente naquela área que você acha que já foi liberto totalmente. Ele vai te atacar naquela tua área mais vulnerável, porque ele sabe que você já caiu uma vez e ele vai fazer de tudo para você cair de novo. Por isso nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que manter a nossa vigilância, a nossa posição no mundo espiritual. Então a vigilância espiritual, ela é indispensável. Você não pode sair do seu posto. Você não pode deixar de orar, você não pode deixar de buscar a Deus, porque a queda, ela é certeira. Conheço pessoas que caíram de uma forma que, meu Deus, entristece o coração, dói o coração em ver a situação em que a pessoa se encontra, porque ela não vigiou, ela não teve uma constância na presença de Deus, ela saiu dessa posição de sentinela. E foi o suficiente para Satanás derrubar ela. E a situação, a palavra de Deus diz que a nossa situação, quando nós saímos do lugar do lodo, do lugar de morte, quando Deus tira a gente de lá, e se a gente não vigia e a gente cai de novo, a nossa situação fica 7 vezes pior. Porque Satanás, ele está só esperando. Aqui a palavra está dizendo que ele está ao derredor, como um leão rugindo. Quando ele ruge, ele está tentando fazer você estremecer de medo, fazendo você estremecer, parando de buscar, fazendo você ficar cansada, fazendo você ficar cheio de compromisso, para você desistir. Então, Satanás, ele não precisa de muito. Ele só precisa mesmo do nosso descuidado, da nossa falta de atenção.
Ele só precisa que eu e você viemos relaxar espiritualmente. Ele precisa que a gente venha negligenciar o nosso secreto. A palavra nos alerta que o inimigo ele anda ao nosso derredor observando, esperando essas brechas, esperando essas oportunidades, avaliando o teu cansaço, avaliando as suas emoções, se elas estão desordenadas, se você está com portas abertas. Ele só espera isso. Então, quando a nossa vigilância ela é abandonada, a nossa mente acaba se tornando vulnerável. O nosso coração acaba se enfraquecendo. E as nossas decisões passam a ser tomadas sem a direção de Deus. Por isso, vigiar não é viver com medo. Vigiar é permanecer consciente, alinhada com o céu e firme no seu posto espiritual e guardando o coração, a mente e a posição que Deus nos confiou. Então, que você guarde essa palavra hoje. Que você venha ser edificado, edificada, que você venha entender aquilo que o Senhor espera de você. Se você saiu do seu posto de sentinela, chegou a hora de você voltar para essa posição. Chegou a hora de você se fortalecer espiritualmente. Porque permanecer no posto, caminhar em obediência e guardar a resposta que vem de Deus é viver em vigilância espiritual. Então, aquilo que você tanto espera, a resposta que você tanto precisa, você vai encontrar neste posto de sentinela, permanecendo ali, mesmo que as circunstâncias venham querer te espremer, querer fazer você tomar decisões precipitadas. Mas hoje eu quero te dizer, não reaja. Permaneça como sentinela neste posto que Deus te colocou. Amém? Eu espero que vocês tenham sido edificados, que vocês venham entender a importância da vigilância espiritual. Deus nos chamou para este tempo. Deus nos chamou para nos mantermos em vigilância, mesmo que tudo venha agir de uma forma contrária, mesmo que tudo venha querer fazer você desistir. Não desista. Não saia desse lugar. Permaneça. Porque quando você se posiciona, estar neste lugar, o inimigo ele vai tentar te derrubar, ele vai querer tirar você desse lugar, dessa posição. Mas não aceita, não permita que pessoas venham te tirar desse foco, que situações venham querer tirar desse lugar. Não aceite. Permaneça na vigilância. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, e pela vida de outras pessoas que vão assistir também essa live, esse vídeo, que pessoas venham ser alcançadas e elas venham entender a importância do posicionamento, da importância de estar realmente debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu te louvo, Senhor Deus, por mais uma live, por mais um tempo na Tua presença. Senhor, que nós venhamos nos manter em vigilância espiritual. Que nós venhamos nos manter nesta posição de sentinelas, de homens e mulheres de Deus, de pessoas posicionadas no lugar em que o Senhor nos colocou. Mesmo em que as circunstâncias, mesmo em que as situações nos façam querer se mover do lugar, nós vamos nos manter posicionados aonde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos estabeleceu. Guia-nos, Senhor Deus, para permanecer e sendo direcionado conforme a direção do Espírito Santo, conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que mais pessoas sejam alcançadas através desta live, que mais pessoas sejam edificadas e que tudo venha a ser para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra, que você seja abençoada. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, que você venha sentir a presença do Espírito Santo de Deus hoje. Amém? Glória a Deus e até mais. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe, viu?